Os jogadores do Internacional tiveram folga depois do empate fora de casa contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, ou pelo menos alguns dos jogadores, porque outros já se apresentam às seleções de seus países, onde vão disputar partidas por eliminatórias da Copa, outras competições durante a data FIFA da próxima semana. Óbvio, o foco do Inter está em tentar voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, mas também de olho na partida contra o Fluminense pela Copa Libertadores da América. No Brasileirão, a rodada deste fim de semana ajudou e o Inter conseguiu tirar mais um ponto de distância da zona de rebaixamento. Em relação à Libertadores, uma reunião e uma pressão feita na Conmebol em relação à arbitragem está sendo executada pelo Internacional. Mas do lado do adversário, do Fluminense, também existem críticas à arbitragem e é bem possível que Inter e Flu cheguem a um consenso sobre este assunto. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 3 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste fim de semana, ao longo deste domingo, tá? Eu começo falando sobre o dia dos jogadores, que foi um dia de folga, tá? Os atletas vão se reapresentar na quarta-feira para dar início à semana de trabalhos, que vai ser mais de uma semana, né? Porque o Inter só joga no outro fim de semana, no dia 13, no Beira-Rio, contra a equipe do São Paulo. E para essa partida, o Inter vai ter alguns desfalques de jogadores que estão se apresentando já às seleções de seus países. Rocher já se apresentou à seleção uruguaia. Arangues está se apresentando à seleção chilena. Ener Valencia se apresentou à seleção equatoriana. Johnny se apresentou à seleção norte-americana e Maurício está se apresentando para a seleção brasileira olímpica. Serão possíveis desfalques do Internacional para a partida do dia 13 contra o São Paulo e serão desfalques certos para a retomada das atividades na próxima quarta-feira. Em função da data FIFA, esses jogadores todos ficarão de fora, tá? Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a oportunidade que Luca deve ganhar no ataque a partir de agora, em função de todos os desfalques que o Internacional vem tendo. Tem a lesão do Pedro Henrique, que eu vou falar na sequência, tem o Ener Valencia na seleção equatoriana e tem Luiz Adriano, que foi expulso no último jogo contra o Goiás e, portanto, está suspenso para a partida contra o São Paulo. E aí pode cair no colo de Luca a grande oportunidade. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais também sobre o que Kudê pensa de Luca. O técnico argentino explicou o porquê o jogador não vinha atuando anteriormente. É só clicar nesse link aqui para assistir, tá? Pedro Henrique, este sim é desfalque. O Inter ainda não confirmou quanto tempo o jogador vai ficar de molho, mas serão algumas semanas. Ele teve uma fratura no antebraço, na ulna, o osso do antebraço esquerdo, e passou neste domingo por um procedimento cirúrgico. Tá tudo bem com o Pedro Henrique, correu tudo bem na cirurgia, ele já está hospitalizado, e aí depois vai passar por fisioterapia para poder ir aos poucos voltando, mas vai ficar algumas semanas de fora. E enquanto ele fica de fora, o Inter tem desfalques no setor do ataque. Mas a cirurgia correu bem e agora é esperar pela recuperação do Pedro Henrique, tá? O Inter teve um mau resultado no sábado contra o Goiás, empatando fora de casa. Mesmo sendo fora de casa contra o Goiás, o empate ele não foi considerado um resultado bom e existe um ambiente de, mais do que preocupação, mas de angústia pelo fato do Inter não estar conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro. Mas, com esta rodada encerrada, a rodada de número 22, é possível afirmar que a rodada foi boa para o Internacional. Tá? Eu vou colocar a parte de baixo da tabela aí na tela. Quase todos os times já jogaram as 22 rodadas. Alguns times têm um jogo a menos ali, Vasco, América Mineiro e Coritiba. Mas olhem só, o Inter hoje é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? E tá empatado ali com o Cruzeiro, Corinthians, que tem 26. E o Cruzeiro já na zona da Copa Sul-Americana. O primeiro time da zona do rebaixamento é o Santos, tem 21. E o Santos perdeu
para o América Mineiro nesse fim de semana. Isso fez com que o Inter tirasse mais um ponto de vantagem da zona de rebaixamento. Então o empate ele não foi um bom resultado? Não, não foi. Mas esse ponto somado e o ponto somado do Inter na outra rodada contra a equipe do Flamengo já fizeram o Inter subir 2 pontos acima da zona do rebaixamento, porque o Santos, que é o balizador da tabela, está com 2 derrotas consecutivas. O Bahia, que está atrás do Inter, também não ultrapassou, ficou no empate. O Goiás empatou com o Inter. Os times ali logo acima, Corinthians, Cruzeiro, também ficaram no empate. Então na parte de baixo ficou mais ou menos tudo na mesma, até porque essa foi uma rodada de muitos empates, tá? No Campeonato Brasileiro. E os times da zona de rebaixamento perderam, então o Inter ainda conseguiu tirar uma distância em relação a eles. Óbvio, o objetivo do Inter é sair da parte de baixo da tabela, e para isso precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E também, a longo prazo, o objetivo é alcançar alguma vaga no G6. Hoje o Inter está a 10 pontos do G6, tá? É duro de tirar, mas a rodada não foi tão ruim assim para o Internacional, mesmo que o Inter tenha empatado com a equipe do Goiás. O Inter está se distanciando tranquilo da zona de rebaixamento. Precisaria de 2 rodadas trágicas para entrar na zona do rebaixamento, o que não é a tendência neste momento, tá? A outra frente que o Inter está observando é Libertadores da América, porque tem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, os confrontos da semifinal contra a equipe do Fluminense. E o Inter tem uma preocupação muito grande, eu falei sobre isso ontem aqui, no Diário do Inter KTO, uma preocupação muito grande com a arbitragem, porque entende que vem sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro com a arbitragem. Tem a reclamação do pênalti não marcado em cima do Ener Valencia na partida contra o Goiás. Além de pênalti não marcado contra o Flamengo, pênalti não marcado contra o Fortaleza, contra o Cuiabá. Bom, o Inter tem o objetivo e o desejo de que o árbitro das semifinais, os árbitros das semifinais, sejam estrangeiros. O Felipe Becker, vice de futebol colorado, conversou com a imprensa na zona mista do estádio da Serrinha em Goiânia e disse que está praticamente certo que será um árbitro estrangeiro, também porque o Inter está conversando e pressionando os bastidores em relação a isso. Mas existe um outro detalhe em relação a essa história, tá? O Fluminense, adversário colorado nas semifinais, enfrentou neste fim de semana, no domingo, o Fortaleza, no estádio de Volta Redonda. E adivinha, teve crítica contra a arbitragem por parte do técnico Fernando Diniz, que disparou em relação a um pênalti não marcado para o Fluminense e diz que em outros jogos o Fluminense também foi prejudicado. Então assim, o Inter está reclamando daqui, o Fluminense está reclamando de lá da arbitragem. E aí é bem possível que as duas equipes concordem que um árbitro brasileiro não seja bom e um árbitro estrangeiro seja melhor. E tudo caminha para isso em relação à semifinal da Libertadores, tá? Árbitros estrangeiros na partida entre Inter e Fluminense, de ida e de volta, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Essa é a tendência, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nessa semana data FIFA, né? Então vai demorar um pouquinho para ter jogo por Campeonato Brasileiro, enfim. Mas a gente tem, a partir da próxima semana, jogos das eliminatórias da Copa. Por exemplo, um dos confrontos é Argentina e Equador. Na Argentina é a disputa Messi e Ener Valencia. Odds da Argentina 1.28, empate 4.75 e o Equador tá pagando 9. Quer apostar no Ener Valencia? Aposta aqui no Equador que a odd é alta. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!